Fala, família botafoguense, fala, torcida do Botafogo. Vamos trazer mais informações sobre o Glorioso. Se inscreva no nosso canal que é muito importante, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso. Soteldo chegando para vestir a camisa do Glorioso, tudo isso nós iremos trazendo esse vídeo recheado de informações. Começando esse vídeo trazendo um react aí, pessoal, do canal Gigante Glorioso aqui é Botafogo, onde ele traz mais informações sobre o Glorioso. Vamos acompanhar. Hola, Botafoguenses. It's John Texter. I've got very good news for you. The transfer ban is lifted, so we can finish our recruiting for the year 2026. We're very excited about the coach. We have a new system, a new style of play. It's all about the attack. The same kind of features and fundamentals and the attitude and ambition that delivered us championships in 2024, we can now put in play in 2026. Again, it's attack, it's attack, it's attack. That's what we want on the football field. It's time to set fire. Let's go. Bom, foi dessa forma que o sócio majoritário do Botafogo, John Textor, escolheu para anunciar o fim do transfer ban. A saída do nome do Botafogo da lista que impedia o clube de inscrever novos atletas até os já contratados. E também, claro, a chegada de novos nomes para encorpar esse elenco do Martin Anselmi para o restante da temporada. E aí a gente se pergunta, quais os próximos passos do Botafogo depois da saída do transfer ban? Existe mais alguma preocupação que a gente precisa ter, além dessa que já vinha nos assolando desde o dia 31 de dezembro de 2025? Enfim, precisamos entender agora o que o Botafogo vai fazer com a saída do transfer ban, nomes que podem estar chegando aí até sexta-feira. É isso pelo menos que sinaliza a SAF do Botafogo, que novas contratações podem chegar, alguns nomes já engatilhados, como a gente já trouxe aqui algumas vezes. Christian Medina, de César, enfim. Como fica esse time do Botafogo com as peças que já temos anunciadas, pelo menos, e ainda não inscritas? E qual o prazo para esses jogadores já estrearem? E esses novos nomes que provavelmente devem chegar aí até a sexta-feira, ou, melhor dizendo, até o período antes da inscrição para a Libertadores da América. Enfim, tudo isso eu trago para vocês aqui depois da vinheta. É isso, meus amigos. Começo sempre agradecendo aos mais de 141 mil inscritos aqui no GG. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente, participam das lives, comentam aqui nos vídeos. Sempre importante a participação de vocês e a ajuda de vocês para esse canal continuar trazendo conteúdo sobre o Botafogo diariamente aqui, desde 2020, né? Estamos indo aí para o 6º ano de canal Gigante Glorioso. Então, só temos que agradecer a vocês, beleza? Bom, meus amigos, vamos lá. A gente começa falando, claro, sobre o dia de ontem, que foi um dia recheado de notícias do Botafogo, começando pela saída do Tairo Arruda, o anúncio da saída do Tairo Arruda. Vamos lembrar aqui que durante aquele jogo contra o Cruzeiro, houve a notícia de que o Textor tentou demitir o Tairo Arruda e logo depois ele vai às redes sociais, chama o Tairo de irmãozinho, diz que não vai acontecer nada com o Tairo. Enfim, acabou que ontem o próprio Tairo se despede do Botafogo como CEO, mas, claro, numa carta muito bem polida, muito bem política, como já trouxe aqui o Guilherme na edição de ontem. Enfim, passado isso, foi a notícia basicamente que tomou conta dos informativos alvinegros aqui, até o anúncio do próprio John Textor aqui com a saída do transfer ban. Bom, já era de conhecimento que até a próxima semana o próprio Botafogo aí sim já tinha dado o ok que as coisas se resolveriam, pelo menos para inscrever novos atletas até antes da data de inscrição da Libertadores. O Botafogo tinha esse prazo já pré-determinado. Pegou a gente de surpresa porque muita gente estava esperando até ali ser na segunda-feira, no máximo terça-feira, das coisas se resolverem. Acabou que ontem mesmo já, na nossa consulta aqui, assim que saiu o vídeo do Texas, eu já fui lá, consultei, e já não constava, obviamente, o nome do Botafogo na lista do transfer ban. E aí a gente começa já, aí sim, pensar nos próximos passos, porque essa notícia, por mais que na cabeça do torcedor, claro, pode ficar alegre sim por ter o nome saindo do transfer ban, porque não era nem para estar lá, mas o torcedor que acha que isso deve ser comemorado, que comemore, que fique feliz, isso eu não vejo problema não. Eu acho que a gente tem que ter claro a parcimônia de entender o momento do Botafogo, que é sim um momento delicado mesmo com a saída do nome do transfer ban. Novos nomes que podem chegar até a próxima semana. A gente sabe que Christian Medina já é uma negociação que, por mais que tenha dado aquela esfriada, porque os agentes do jogador aguardavam essa saída do transfer ban para poder concluir o negócio. O negócio avançou a um determinado ponto em que acabou protelando demais, deu aquela esfriada, mas agora com a saída do transfer ban, que era um impeditivo, tem essa retomada e pode ter uma conclusão muito positiva
para o Botafogo. A chegada do Christian Medina fortalece o plantel aí do Martin Anselmi, e além dele, o nome do Di César, zagueiro do Racing, que realmente é o nome pedido por Martin Anselmi, que também tem negociação avançada, que também tinha esse travamento por conta do transferban, e agora, sem o transferban, a tendência é que essas duas negociações principais tomem força, né? Tomem força e se concluam já na próxima semana. E a gente espera, claro, que uma conclusão positiva, que são nomes que certamente fortaleceriam o elenco da maneira que a gente espera. Além dessas duas, a gente pode ter uma outra surpresa também, de um outro nome, além desses dois, além do Christian Medina, além do Di César, que podem chegar também ao Botafogo. Nomes que certamente não estão em pauta, mas que o Botafogo já vinha conversando, já vinha também na mesma situação do Di César, na mesma situação ali do Christian Medina. A gente precisa aguardar até a próxima semana para ver se desenrolar. Mas claro que já é animador a gente perceber que as chances de Christian Medina e Di César são muito mais concretas agora de completarem esse elenco para 2026. Além deles, o que também nos dá um certo alento é saber que os jogadores que já foram anunciados, claro que não são ali as contratações de peso, mas são contratações que dão alternativas para o Martin Anselmi, coisa que a gente falou tanto aqui, principalmente agora na partida contra o Grêmio. Faltavam alternativas para o Martin Anselmi. O Martin Anselmi ainda usa uma linha de 3 zagueiros baseado no total improviso. Não são zagueiros de origem, né? Enfim. E a gente tem ali, claro, um Riquelme que foi contratado para o Sub-20, um Ítalo também que foi contratado para o Sub-20, o Johan Hernandes, lateral colombiano, foi contratado para o Sub-20, mas são jogadores que já estão participando dos treinamentos com o Martin Anselmi. Hoje, inclusive, estava vendo até algumas fotos aqui do treino do Botafogo, estava lá o Ítalo treinando normalmente. E, claro, o Vidalba, que esse aí sim, acho que consegue brigar mais pela titularidade nesse time, ter mais oportunidades para ser titular nesse time do Martin Anselmi, ou virar uma boa opção. A gente falou aqui da maneira que o Martin Anselmi pode trabalhar com o Vidalba, e no caso do Vidalba e desses outros atletas que já foram anunciados, podem, inclusive, estrear contra o Fluminense na quinta-feira que vem. Né? Basta serem inscritos até a quarta-feira. Então o Botafogo tem até a quarta-feira para todo mundo no bid. E, pô, imagina se a gente já consegue anunciar até os novos atletas antes desse prazo, antes da quarta-feira. Já ter um Christian Medina, já ter um Di César ali, de repente, até quarta-feira, e conseguir com que o nome deles saia no bid. Né? Claro que tem um processo um pouco mais demorado, por serem estrangeiros, mas enfim. A gente tem essa esperança de que as coisas se resolvam agora o quanto antes para compensar o tempo perdido. Né? Os atletas já contratados no bid até a quarta-feira já podem estrear no contra o Fluminense na quinta-feira. Bom, e aí o Botafogo inscrevendo esses atletas que já estão contratados e vamos supor que se concretize, assim a gente espera, a chegada do Di César e do Medina. Acho que algumas lacunas ainda vão precisar ser preenchidas nesse time do Martin Anselmi. A gente tem uma carência ainda do lado esquerdo ali. Quem chega para fazer um papel do Cuiabano, por exemplo? A gente não pode contar só com o Alex Telles ali por restante da temporada. Nem para essa metade, nessa primeira metade da temporada. Quem chega para fazer ali o papel do Savarino, por exemplo. Uma substituição ao Savarino. São peças ali que eu acho que a gente precisa de reposição. Chega o Medina, que é um meia, atua mais como volante, um cara que também desarma, mas também tem uma saída técnica boa. Mas temos o Di César, que é um zagueiro de ofício. E aí, essa reposição do lado esquerdo, como é que fica? Eu acho que ainda temos algumas lacunas. Muita gente fala também de goleiro, que eu acho que o Botafogo não vai atrás de goleiro. Não vai atrás de goleiro agora. Mas a gente vê muito torcida reclamando aqui que o Botafogo precisava ter um goleiro titular de um nível mais elevado. Mas eu acho que isso é fora de cogitação para o Botafogo no momento. Mas essas outras lacunas, principalmente desse lado esquerdo do Botafogo, acho que é uma carência que provavelmente o Martin Anselmi está ali pressionando para que cheguem novos nomes para preencher esses espaços também. E aí, realmente, concretizando o Di César e o Medina, tem um outro problema. 13 estrangeiros acabam sendo somados nesse elenco do Botafogo, sendo que a gente só pode inscrever 9 por partida no Brasileirão. Porque a gente já tem o Bastos, já tem o Barbosa, o Montoro, o Correia, a gente até esquecendo do Correia, né? O Barreira, o Christian Lor, o Cris Ramos, o Kadir, Vidalba, Mateu Ponte e Santi Rodrigues. E aí, chegando os outros dois, somam-se os 13. Claro que alguns aqui a gente tem mais facilidade de deixar fora dos relacionados, mas mesmo assim é um quebra-cabeça que a gente precisa entender até para as próximas contratações. Beleza, vai vir de César e Medina e essas lacunas aí. Não pode vir mais nenhum estrangeiro. São questões ali que
obviamente o Martin Anselmi está participando para poder entender qual é a melhor estratégia para o Botafogo na temporada. Aí vem aquela questão, dá para o torcedor ficar mais aliviado com a saída do nome do Transferban? Claro que dá, é possível ficar mais aliviado com certeza, porque isso nos dá aí um gás para poder resolver esses problemas mais urgentes, que era principalmente a inscrição de novos atletas. Mas sempre com o olhar atento ao que está acontecendo ao redor. Há uma mudança estrutural dentro do Botafogo. Saída do Tairo Arruda, o Danilo Caixeiro, né, que é a dupla, né? A dupla Danilo e Tairo foi quem basicamente colocaram o Botafogo no caminho do John Texel, ou o John Texel no caminho do Botafogo, melhor dizendo. E o Danilo agora acaba não assumindo o papel de CEO, mas de COO. Basicamente ele é o diretor-chefe de operações. Ao que tudo indica, o Texel vai querer a participação de mais nomes para esses cargos de chefia, para cuidar dessas questões burocráticas, de documentação, né, de assinaturas, coisa que o Tairo fazia. Agora, no caso, o Danilo Caixeiro, e talvez a chegada de novos nomes a gente deve ter nas próximas semanas ali para cuidar desse setor de chefia do Botafogo junto ao Danilo Caixeiro. Enfim, muitas mudanças na estrutura do Botafogo e, claro, o torcedor sempre com um olhar atento para o que vem acontecendo ao redor. Mas, claro, pode sim se sentir um pouco mais aliviado e ter essa esperança da chegada de novos nomes até a próxima semana, até a inscrição para a Libertadores da América. E aí, claro, a gente consegue ter esse time mais competitivo para tocar essa temporada 2026 com um time à altura do treinador que a gente tem hoje, que eu acho que seria uma pena gigantesca a gente ter o Martin Anselmi num período onde ele não consegue ter um time bem estruturado para poder trabalhar, né? Eu canso de falar isso aqui. Meu maior medo era ter um treinador certo para o momento errado no Botafogo, mas espero que isso realmente... Espero não, né? Acredito que isso não ocorra. Vou ficando por aqui. Mais informações a gente traz numa nova edição aqui do Plantão Glorioso. Forte abraço a todos vocês. Um excelente sábado. Saudações alvinegras. É isso aí, família. Você acompanha um react do canal Gigante Glorioso aqui é Botafogo. Vamos trazer mais informações, sorteio para vestir a camisa do Glorioso. Tudo isso nós iremos trazer nesse vídeo recheado de informações. Amanhã o Botafogo encara o Vasco da Gama pelo campeonato Carioca. E segundo informações, o Botafogo vai utilizar o maior número de jogadores sub-20. Lembrando que o Botafogo tem que colocar ao menos 7 titulares dentro de campo amanhã contra o Vasco da Gama, mas os outros 4 aí, o Botafogo pretende usar os jogadores sub-20 e reservas, e visando aí a poupar atletas. Lembrando que o Botafogo tem Vasco da Gama amanhã, e depois disso tem Fluminense na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá bom, torcida? Vamos trazer outra informação. Olha só, após derrubar a Transferban, Botafogo busca avançar por reforços. A informação de última hora é que o Transferban finalmente ficou para trás. O Botafogo chegou a um acordo com o Atlanta United, dos Estados Unidos, quitou ontem a dívida, né, de 21 milhões de dólares, e agora já pode registrar os jogadores que já foram negociados e ainda correr contra o tempo para buscar outros atletas. Alguns nomes aí já estão sendo ventilados aí por parte da diretoria, que pode chegar aí para alegria do torcedor. A informação aí do site fogão.net traz a seguinte informação relacionada aí ao Glorioso. Traz a seguinte informação: o Transferban ficou para trás, o Botafogo chegou a acordo com o Atlanta United, pagou uma parcela pela contratação do Thiago Almada e se livrou da punição da FIFA. Agora o clube parte atrás de reforços para a temporada 2026, segundo informou o GE. A primeira missão é fechar com reforços que já estão encaminhados, como é o caso deles, o Christian Medina, volante do Estudiantes. O staff do jogador quer colocá-lo no Botafogo por mais valorização no mercado. Outro nome é o zagueiro Marco de César, 24 anos, do Racing. Ele deve chegar por 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. Outro nome que tem sido ventilado aí é do Baixinho Soteldo, jogador que passou aí por Fluminense, que atualmente está no Fluminense, mas teve passagem por Grêmio, teve passagem também por Santos, entre outros clubes, e agora chama a atenção aí do nosso alvinegro praiano. Deixa aí, torcida, do nosso Glorioso, deixa aí, torcida, o que você acha. O Soteldo seria um bom reforço para vestir a camisa aí do alvinegro. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso. Valeu, torcida, até o próximo vídeo, a próxima informação.